cristalinos, azuis da cor do céu. Barba tão branquinha, qual Papai Noel. Ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu. Barba tão branquinha, qual Papai Noel. Ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. É isso. Então, nós vamos pedir licença ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores do plano espiritual que coordenam os trabalhos desta casa. Vamos pedir a Deus, nosso Pai amoroso, misericordioso, que possa estar conosco neste momento, que possa abençoar cada família aqui representada, que possa visitar cada lar daqueles que aqui se encontram, levando paz, levando harmonia, serenidade, e rogando que todos os benfeitores deste ponto de luz que coordenam os trabalhos desta casa possam formar uma barreira de proteção contra todos os males que advenham de fora, que possa formar uma barreira onde a luz se faça presente, onde a equipe espiritual de tantos amigos desencarnados, missionários do Cristo, que trabalham pelo bem, estão aqui também presentes a sustentar os trabalhos desta casa. A equipe de Bezerra de Menezes, a equipe de José Grosso, de Sheila, de Palminha, nossos queridos benfeitores e amigos Timóteo, Alberto, Jerônimo e tantos outros irmãos que aqui vêm sempre nos trazendo mensagens consoladoras, que nos incentivam e que nos encorajam a seguirmos sempre em frente, rumo à luz, buscando não apenas seguir os passos de Jesus, mas caminhar lado a lado com Ele nesta batalha pelo bem, pela implantação do amor aqui no planeta Terra. Que possamos ser, então, instrumentos de Deus em todos os lugares por onde estivermos. Que sejamos nós a diferença e que Jesus possa abençoar a todos. Que assim seja. Hoje eu trouxe para vocês um livrinho muito, muito lindo do Richard Simonetti, Uma Razão para Viver, muito antigo. Esse livrinho realmente, ele é tão antigo que eu gosto dele, que ele está todo despedaçadinho. Mas o que acontece? Nós vamos falar hoje, para quem viu o nosso folder, né, divulgando a palestra, sobre o passe. A transfusão, o passe é uma transfusão de energia.
E muitas vezes nós tomamos um passe sem perceber, sem saber muito bem como que é o processo. Então nós não vamos aqui dar um curso de passe. Nós não estaremos aqui falando para os passistas, né, em especial, mas principalmente para aqueles que tomam o passe, para aqueles que procuram a casa espírita para tomar um passe. É de fundamental esclarecimento para todos, para que nós possamos tornar mais eficiente este momento, onde a espiritualidade se desdobra para poder trazer para nós os benefícios que esta ferramenta abençoada tem condição de nos trazer. Então nós vamos ver que Richard Simonetti nos trouxe de forma assim muito singela, muito didática para a gente compreender, quando ele fala assim, aí ele começa contando aquela passagem de Jesus, quando ele saía para Jericó. Então ele diz, saía Jesus da cidade de Jericó, acompanhado de seus discípulos e de grande multidão, quando um cego de nome Bartimeu começou a clamar em altas vozes, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Algumas pessoas ordenaram-lhe que se calasse, mas o cego, empolgado pelo desejo de ser beneficiado pelo generoso Rabi, insistia, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ouvindo, o mestre Nazareno recomendou aos discípulos que o trouxessem à sua presença. E Jesus perguntou, o que queres que eu faça? Senhor, que eu veja. Compadecendo-se, Jesus estendeu-lhe as mãos, tocando em seus olhos, dizendo, vai em paz, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego voltou a enxergar e, jubiloso, integrou-se no grupo que acompanhava o Messias. Então, esta passagem evangélica, né, ela está anotada lá em Lucas e Mateus e Marcos, ela registra uma das curas mais espetaculares operadas por Jesus. Né? Que queres que eu faça? Jesus perguntou, o que você quer? Você quer realmente ver? Nós sabemos que muitas pessoas têm determinadas doenças que elas não querem se curar. Porque enquanto elas estão ali com aquela doença, seja emocional ou física, ela está tendo ali atenção. Sabemos o quanto existem de pessoas desse jeito, que cultivam ali a doença, que não querem se libertar dela. Por quê? Porque elas estão sendo ali no momento o centro das atenções. Claro que é uma minoria, mas existem pessoas com esse tipo de comportamento. Então, por isso, Jesus perguntou ao cego, o que queres que eu faça? Se ele realmente queria ver. Então, muito mais é que pela excelência de seus ensinos, esse fenômeno seria aclamado pelos fenômenos prodigiosos que operava, particularmente na cura dos males humanos. Então, essa procura do maravilhoso marca milenarmente o convívio dos homens com o Cristo. Multidões procuram o taumaturgo, o operador de milagres. Raros enxergam o mestre por excelência, compreendendo que a maravilha maior será nossa conversão aos seus princípios redentores. Então, Jesus não veio na terra para poder curar corpos. Ele curou, foi uma forma de chamar atenção para si e para as verdades que ele trazia diante de cada momento que ele se apresentava. Mas o objetivo do Cristo aqui, a vinda do Cristo, foi justamente nos trazer os princípios redentores para que nós pudéssemos, então, nos libertar das mazelas milenares que nós trazemos. Então, Jesus curou o cego de Jericó, aplicando-lhe o passe magnético, terapia que desenvolveu largamente durante seu apostolado, no que foi imitado pelos discípulos, que em seu nome aliviaram males do corpo e da alma. Então, Jesus curou, Jesus recomendou aos discípulos que curassem, e Jesus pediu que fossem todos aqueles seus discípulos, trabalhadores da sua seara, que buscassem curar, aliviar as dores dos irmãos, fossem elas do corpo ou da alma. E muita gente condena quando as casas espíritas que são dedicadas ao trabalho mais, vamos dizer assim, mais focado dentro do magnetismo, do tratamento pelo magnetismo, muitas pessoas questionam que não, que o magnetismo não deve ser usado. Sendo que no Evangelho, segundo o Espiritismo, o tempo inteiro Allan Kardec cita o magnetismo, esta poderosa ferramenta que nos auxilia tanto nesses processos de cura. Mas mostrando então Jesus que o que era realmente a sua missão era trazer a palavra, trazer os princípios. Só que fazendo aqueles milagres, fazendo aquelas curas, ele estava sempre conseguindo juntar multidões à sua volta. Então, o Espiritismo, ele revive o mesmo tratamento do passe.
sem magia, sem mistério, sem ritualismo. O companheiro que se coloca diante do paciente, impondo-lhe as mãos, ou, né, trabalhando no paciente, é apenas alguém de boa vontade que concentra seus melhores sentimentos no propósito de favorecê-lo com uma transfusão de energias magnéticas, de dois tipos: o magnetismo humano, do próprio passista, o magnetismo espiritual de benfeitores desencarnados que controlam todo o processo. Então, a gente já vê aqui de cara que existem três tipos de passe, na verdade. Nós temos o passe onde a pessoa pode estar dando um passe ali sem estar buscando a presença de um espírito amigo, né, de espíritos que estejam ali trabalhando. Embora nós sabemos que raramente você vai ter alguém ali trabalhando em benefício do outro, num processo de cura, de passe magnético, que não tem ali a espiritualidade auxiliando. Mas vamos dizer assim, que didaticamente, porque você pode ter magnetizadores que curam e que não são espíritas. Ou seja, não estão dentro da doutrina espírita, estudando, procurando aplicar os princípios doutrinários, mas que eles têm o magnetismo e que com esse magnetismo eles conseguem auxiliar as pessoas. Esse é um tipo do passe. Existe o outro passe, que é o passe espiritual, onde o médium ele apenas se coloca como intermediário. Então, se eu vou aplicar um passe na Aninha, entre a Aninha e o benfeitor espiritual que está aqui transmitindo energias através de mim, né? Tem eu aqui no meio para que eu seja um instrumento para canalizar estas energias para a Aninha, coisa que o benfeitor poderia sim fazer caso eu não existisse, mas que existindo eu encarnada com o meu magnetismo, com o meu fluido vital, com tudo que existe em mim de força capaz de auxiliar, vai ser então direcionado para ela o passe. Chama-se então o passe espiritual. E tem o passe misto, que na verdade é o que mais acontece, que é você estar ali fazendo um passe do magnetismo e com a espiritualidade te dando ali a assistência naquele momento. Então, a aplicação do passe no centro espírita é mera especialização de um dom próprio do ser humano. Lá, quando Jesus curava o cego de Jericó, ele já falava com os discípulos que fossem também curar. Isso tem 2000 anos. Todos podemos doar magnetismo curador. Muitos o fazem inconscientemente. Há múltiplos exemplos, olha só. E aí ele cita da mãe que acalenta o filho inquieto no seio. O menino cai ali, machucou o joelho, a mãe vai dar um sopro, passa a mão, não para de doer. Então isso é puro magnetismo. O médico à cabeceira do doente, preocupado com sua recuperação. O religioso que ora por alguém. A benzedeira que atende uma criança. Não é? Né, negão? Como é que é o nome da Dona Preta, né, lá do Quitandinha? Dona Preta, meus meninos não saíam de lá, vamos benzer com a Dona Preta, botava lá o carvão na água, né, para se a água subia. Hã? Até você, né? Então, assim, a benzedeira, ela está ali usando de magnetismo. Então, agora que vem a importância que eu achei, assim, que era fundamental que trouxéssemos isso à tona, né? A eficiência do passe. A eficiência do passe, ela está associada a dois fatores. O primeiro é a capacidade do passista. Não é? Em que envolve essa capacidade do passista? Na sua preparação, no seu treinamento, na sua capacitação, para que ele conheça as técnicas do passe, porque não é só você aplicar um passe de qualquer maneira, porque ele está ali movimentando fluidos, ele está mexendo com os campos, os centros vitais da pessoa, ele está mexendo com seus chakras, e se ele não tiver um conhecimento do que isso quer dizer, ele pode desarmonizar completamente a pessoa. E a pessoa chegar numa casa ruim e sair pior, porque não se deu bem com aquela forma como foi aplicado o passe. Mas não é apenas a capacitação que é necessário que o passista tenha. Então nós sabemos que quanto mais ele busca se afinizar, não é, com as leis de Deus, cumprir os mandamentos, fazer o que Jesus recomendou, pelo menos se esforçando, porque nós não conseguimos aqui, nessa encarnação, nos tornarmos puros, né? Vamos combinar. Nós não vamos entrar numa reencarnação, num planeta de provas e expiações, como espíritos imperfeitos e conseguiremos, por termos feito muito bem, sairmos aqui como espírito puro. Isso não existe. Mas nós sairemos como espíritos um pouco mais conscientes da necessidade de trabalharmos pelo bem do próximo, que é, consequentemente, o nosso próprio bem, que é auxiliando ao outro que nós vamos ser auxiliados. Então, como Jesus foi o modelo perfeito, fácil concluir que o melhor será aquele que mais se aproxime de sua orientação,
desenvolvendo valores de serenidade, equilíbrio, dedicação e, sobretudo, amor pelo semelhante. Então, aquela pessoa que tem um egoísmo que é muito grande, que é muito orgulhosa, aquela pessoa que não move um dedo para fazer nada por ninguém, essa pessoa ser um passista é algo assim que não vai combinar, né? Porque no dia a dia ela não consegue se doar para auxiliar. Então, como é que ela vai ser um passista que tem que estar ali doando de melhor que há no seu coração para que aquela pessoa possa receber? Aí, embora os companheiros vinculados à tarefa estejam longe desse padrão, a espiritualidade suprirá suas limitações desde que não se acomodem às próprias fraquezas, cultivando empenho de renovação e desejo de servir. Então, o que Simonetti nos diz? Que mesmo que nós estejamos longe de sermos este magnetizador, este médium de cura, esta pessoa que vai fazer diferença na vida do outro, nós temos no Evangelho a definição do que é quando fala do homem de bem, ser de perfeitos, como é que você considera o verdadeiro cristão? Quem é, né? Como você identificar o verdadeiro cristão? E aí os Espíritos falam que reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas qualidades morais e pelo esforço que ele faz em domar as suas imperfeições. Então, eu não vou conseguir me tornar perfeita, mas vou caminhar buscando melhorar a cada dia, buscando me corrigir. Muitas vezes eu vou conseguir me libertar de um vício, seja ele da maledicência, seja ele da bebida, sei lá, qualquer vício que a gente tenha, da inveja, né, qualquer mazela moral. Mas muitas vezes eu não vou conseguir me libertar nessa encarnação, mas já saio com uma consciência maior de que eu preciso me libertar daquilo ali se eu realmente quiser ajudar o próximo. E aí nós vamos cantar aquela música maravilhosa de Lucas, que Lucas estudou medicina para quê? Se tornou médico, para que ele pudesse curar, ajudar os pobres, para que ele pudesse estar levando alívio àquelas pessoas, a tantos corações que viviam naquela época, naquela região. Então, essa música de Lucas mostra a caminhada, a trajetória de um cristão verdadeiro. Olha só. Desde tenra idade, ele era em verdade um menino feliz, pois tinha aceitado nosso mestre amado com tal devoção. E mesmo sem ter visto o iluminado Cristo, foi para ele um misto de felicidade, pois a caridade fluía de dentro do seu coração. Saía à procura dos necessitados para ajudar. Foi curar as febres em todo casebre que pôde encontrar. E em cada leito orava satisfeito por aquele irmão. Com rogos tão profundos, pobres moribundos tinham salvação. E por onde andava o povo aclamava, chamando de santo. E em cada canto onde se encontrava, falava em Jesus. Enxugava o pranto com seu meigo encanto, lendo o Evangelho. E quanto mais velho, mais resplandecia sua divina luz. E hoje em qualquer templo, seu divino exemplo é missão do porvir, pois sua presença faz qualquer doença deixar de existir. Um anjo tão terreno, de olhar sereno e aura sideral, que chegou do espaço, vindo do regaço do Pai Celestial. O éter que exala quando está na sala em sessão de cura é algo tão divino, é o plasma cristalino de alma tão pura. É o permanente açude vertendo saúde com palavras calmas. É Lucas, é Lucano, médico de homens
e de almas. Então, este exemplo, né, de Lucas, que foi discípulo de Paulo de Tarso, ele não conheceu Jesus, embora eles vivessem ali na mesma região. Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, mas foi depois discípulo de Paulo de Tarso, e como nós já contamos aqui em outra oportunidade, foi passar uma temporada junto com Maria, em Éfeso, Maria, mãe de Jesus, para que pudesse ter, né, todas as informações sobre a infância do Cristo, para que pudesse então relatar no seu evangelho, um dos mais lindos que tem lá no Novo Testamento, a infância do Cristo, como é que foi. Então, esta capacidade do passista ficou claro, né? Isso é com quem aplica o passe. Mas o segundo fator tão importante, que é a receptividade do paciente. Aí entra então a atitude do paciente quando ele está tomando um passe. Olha o que nos fala Simonete. Imaginemos uma transfusão sanguínea. O doador faz sua parte, mas no momento de injetar o sangue nas veias do doente, este retira a agulha nele introduzida, inviabilizando a transferência. O mesmo podemos dizer da transfusão de energia magnética, que para completar-se exige empenho do beneficiário no sentido de sintonizar com aquele que o beneficia. Aqui entra a fé. Vocês compreenderam? Então, há ali a transfusão de energia, mas da mesma forma como ele explicou de uma transfusão de sangue, eu estou na hora de receber o sangue, mas eu não deixo aplicar. Tá igual eu mesmo, né? Não deixo aplicar, não deixo pegar a veia. Então, cada vez que eu me retraio, vai ficando cada vez mais difícil de encontrar aquela veia para fazer uma transfusão de sangue. E assim, da mesma forma, o passe, quando as energias estão ali para serem doadas ao paciente e ele, por algum bloqueio, por alguma dificuldade, por alguma atitude não muito adequada, ele forma-se como se fosse refratário, como se fizesse ali uma barreira e não recebe integralmente, né, o benefício. Então, Simonete diz que aqui entra a fé. A tua fé te salvou, Jesus disse a Bartimeu. Jesus disse isso também à mulher hemorroíça, aquela que estava, né, tendo hemorragia há muitos anos, há 12 ou 13 anos, não me lembro bem quando, e que só de tocar as vestes do Cristo ela se curou. Então Jesus diz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, né? Então não se tratava de um prêmio, a crença irrestrita, mas uma dramática demonstração de que é preciso confiar plenamente nos recursos mobilizados em nosso favor, a fim de que possamos assimilá-los integralmente. Ou seja, eu preciso estar consciente que eu também participo do processo do passe. E aí, muitas vezes, nós buscamos uma casa espírita e vamos tomar um passe, tomamos o passe, mas não mudamos a nossa forma de pensar, a nossa maneira de agir, não nos educamos, não melhoramos as nossas relações, não procuramos ser pessoas mais pacientes, mais tolerantes, mesmo que seja difícil, mas não nos esforçamos para isso. E aí tomamos passe e nada melhora. Aí a gente fala assim, aquela casa espírita é muito fraca. E não, aquele ali não resolve, não, é fraco demais aquele povo. Ou seja, a gente coloca a culpa no outro quando a gente não reconhece que a falha, ali naquele caso, estava em nós. Porque nós não nos colocamos, a espiritualidade não encontrou em nós as disposições necessárias para que pudesse nos auxiliar. Então, um outro ponto importante a considerar, que Simonete fala, olha só, o passe é sempre uma terapia de superfície. Pode amenizar os efeitos, doenças e perturbações, mas não atinge as causas profundas que se exprimem em nossa maneira de pensar, nas falhas de comportamento, nos vícios alimentados. Por isso, se nos limitarmos a recebê-lo, sem analisar mais profundamente as origens de nossos males, eles logo recrudescerão. Ou seja, o que significa isso? Bom dia, boa noite, Padilha. O porta-mala está cheio, viu? O que significa isso?
que se nós não tivermos esta consciência de que não basta apenas buscar o passe, mas que é necessário que busquemos uma reforma interior, que o tempo inteiro a gente fala sobre isso, sobre a reforma íntima, né? Tem até um livro da irmã Cidufo, maravilhoso para quem desejar saber como fazer uma reforma íntima sem martírio. O livro dela tem exatamente esse título, Reforma Íntima Sem Martírio. Porque não é para ser um sofrimento para nós a reforma íntima, é para ser o que a nossa busca, a nossa caminhada, o nosso processo aqui nessa reencarnação é para que nós possamos fazer a nossa reforma íntima. Então imagina se Deus ia colocar como objetivo da nossa reencarnação, nós vivemos ali sentindo profunda dificuldade e dores e sofrimento por estarmos buscando melhorar. Não, nós só sofremos com a reforma íntima quando nós não queremos abrir mão do homem velho que existe em nós e queremos ter resultados que são incompatíveis com o nosso comportamento. Então, Simonetti ainda diz, por isso, se nos limitarmos a receber o passe, sem analisar mais profundamente as origens de nossos males, eles logo recrudescerão. É aquela coisa, eu estou sentindo aqui um problema, vamos dizer assim, um exemplo, no fígado. Estou com um problema no fígado e tal e tal. E aí você vem, toma passe, passa pelo tratamento no sábado, né? Faz aquele tanto de terapia, vem uma vez, vem duas, vem 3 meses. E aí você se recusa a parar de beber. Mas o que tem tomar uma de vez em quando? Aí você começa a tomar uma, toma 3, toma 4. Então quem não fez o resultado em você é o centro espírita que é fraco. Entendeu? Não é você que não corrigiu o seu comportamento, não. Então não adianta nós querermos buscar um tratamento, por isso que Jesus perguntou ao cego, que queres que eu te faça? Então o que nós buscamos numa casa espírita? Quando nós buscamos um atendimento, eu estou com um problema na minha família, problema terrível de relacionamento e briga, discórdia e muita desunião na família. Aí você busca a casa espírita, primeira coisa que a casa espírita te recomenda, que é importante para o tratamento, o evangelho no lar. Faça o evangelho no lar, que seja sozinho, mas faça, porque você vai abençoando aquele ambiente, você vai atraindo para aquele ambiente espíritos bons, espíritos amigos, protetores, que vão te auxiliar na busca dessa harmonia no seu lar. E muitas vezes a pessoa vem com esse tanto de problema e faz o evangelho no lar, vem assistir palestra, né, direto e tal, tá beleza. Passado 4, 5, 6 meses, aí o problema acabou, a casa passou a ficar normal, né? E todo mundo bem, tranquilo, graças a Deus. Aí a pessoa some da casa espírita. Aí você encontra com ela um certo dia, e aí fulano, você sumiu da casa espírita? Eu queria muito ir, mas quarta-feira é dia de futebol, né? Aí é ruim de sair de casa. Mas nós temos evangelho sábado. Não, mas sábado à tarde não, eu fico cansado, eu trabalho muito a semana inteira. Então a gente sara, entre aspas, e volta a fazer as mesmas coisas. A gente se afasta exatamente deste contato com a espiritualidade que é tão importante, para que nós possamos conduzir a nossa vida com outro olhar, para que nós façamos diferente, então, a forma como nós sempre viemos fazendo até então. Então, nós mudamos a nossa maneira de agir, não é o outro que muda. Nós procuramos nos tornar mais dóceis, mais pacientes, mais tolerantes. Nós procuramos perdoar, não ficar com picuinha, com pirraça, com melindre, com fofoca. Nós é que fazemos a transformação e nós vamos nos fortalecendo. E a partir do momento que nós nos transformamos, o ambiente tende a ficar mais ameno, a cruz se torna mais leve, não é mesmo? Porque nós nos transformamos buscando em quem a força? Em Deus. Buscando em quem o exemplo? Em Jesus, que é o nosso modelo e guia. Então, o mal volta, porque a gente volta a fazer as mesmas coisas. Saúde e equilíbrio não se sustentam em concessões gratuitas da divindade. Olha só, são conquistas que todos devemos realizar com o esforço da renovação, tendo por roteiro o evangelho. Veja bem, tem uma frase que eu acho ela muito interessante, eu vi ela era pequenininha, lá em Barbacena. Acho que eu tinha uns 11 anos, brincadeira, eu nunca morei em Barbacena.
Mas falava assim que tinha aquele do Chico Anísio, né? A novela Irmãos Coragem. Gente, como marcou a minha vida essa frase. Eu nunca me esqueci. A frase, na hora que não me lembro bem o nome dele, achou o diamante lá, e aí acho que os irmãos falaram para ele que ele passou a ter um monte de problema, fugida. Sei que ele falou uma frase, era o Tarcísio Meira. Ele falou assim: nada é dado sem que algo seja tomado. E se nós pensarmos bem, nós nunca vamos ganhar nada sem que nós possamos dar algo em troca. E se o que nós queremos é uma vida com paz, com harmonia, com serenidade, e Jesus veio nos trazer o caminho, veio nos mostrando as bem-aventuranças, dizendo que bem-aventurados os humildes, né? Bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm puro coração. Este é o caminho. Não adianta nós querermos ter paz espiritual, dormirmos à noite um sono tranquilo, sono dos justos, se nós não nos preocupamos com este alimento espiritual que nós devemos buscar frequentemente, não é só quando a barriga dói, não é? Minha avó falava assim, só lembra de Santa Bárbara quando ronca a trovoada. Então nós temos que deixar de ser aqueles que procuram a casa espírita só nos momentos de dor, mas que nós façamos dessa casa de oração, ou se não for a casa espírita, que seja uma igreja, que seja um templo, que seja um terreiro de umbanda, seja lá onde for, mas que você busque o contato com a espiritualidade, para que você possa realmente mostrar para Deus, para Jesus, para os benfeitores, que você resolveu trilhar o caminho reto. Você está disposto a passar pela porta estreita, que você vai abrir mão, sim, dos vícios, das mazelas, você não vai servir a Mamon. Que Jesus mesmo disse, não tem como você servir a Deus e a Mamon. E Jesus se referia a Mamon como as coisas materiais, como a nossa vida da matéria, a porta larga, não é? Dos prazeres, da preguiça, das vaidades. Então isso é a porta larga, isso é Mamon. Agora, servir a Deus exige sim renúncia, exige trabalho, exige estudo, exige dedicação, exige perseverança. Porque quantos de nós falamos assim, minha vida estava complicada, mas depois que eu comecei a rezar, piorou mais ainda. Quanto mais rezo, mais assombração me aparece. E aí nós esquecemos que realmente tem remédios que quando nós tomamos, a homeopatia mesmo, né, Miguel? A homeopatia tem um processo assim que acontece da pessoa piorar, né? E aí você tem uma piora, você pensa que aquilo ali não vai resolver, mas aí depois começa a vir o efeito. Então é a mesma coisa. Aí começa a ter para você um tanto de desafios, né, na vida pessoal, na vida profissional, mas é necessário que você persevere, porque aquilo ali vai passar e você vai se fortalecer. Então, quando ele falou aqui do roteiro, né, que ele fala aqui, olha só que bacana, é isso aqui. São conquistas que todos devemos realizar com o esforço da renovação, tendo por roteiro o Evangelho. Quem adivinha qual música nós vamos cantar? E tem que ter segunda voz, viu? Eu tenho um amigo sincero, que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro que muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, evangelho, perdão, evangelho, Jesus, evangelho, eis a minha salvação. Evangelho de luz, evangelho, perdão, evangelho, Jesus, eis a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução.
É Ele o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho, Evangelho Jesus, Evangelho, eis a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, eis a minha salvação. Minha salvação. Por que será, né? Que a gente sempre repete, sempre volta nessa música, sempre encontra nos textos que a gente estuda, que a gente lê, que a gente falando do Evangelho como nosso roteiro. É porque é o manual de instruções que nós viemos para esta reencarnação com este manual de instrução que Jesus nos trouxe, que é justamente o Evangelho. Se nós procurarmos seguir os ensinamentos contidos no Evangelho, nós estaremos seguindo os passos de Jesus. E aí, Simonete prosseguia. No Evangelho, há tônicos infalíveis que operam prodígios de bem-estar, quando deles fazemos uso. Todos os conhecemos sobejamente. A compreensão, a tolerância, a paciência, o perdão, a caridade, o amor, a misericórdia, a bondade. O Evangelho está o tempo todo nos trazendo estas virtudes que nós precisamos despertar em nós, né? Mas há a questão do merecimento, porque às vezes você frequenta uma casa espírita, faz o tratamento, implanta o Evangelho no seu lar, parou de beber, né? Mas você continua com a doença. Quantas vezes nós já ouvimos falar que muitas vezes a doença é a cura do espírito? Nós não sabemos. Nós não sabemos os propósitos, né, daquela doença, por que nós estamos passando por aquilo, para quê, o que aquela doença quer nos ensinar. Mas nós sabemos que o que se espera daquele que está passando por uma dificuldade, por uma provação, é aquela sabedoria que Santo Agostinho pede, não é mesmo? Sabedoria, quero coragem e força para mudar as situações que eu posso mudar, porque às vezes está nas minhas mãos. Eu quero resignação e paciência para aceitar aquelas que eu não posso mudar, porque às vezes eu não consigo mudar, e eu quero sabedoria para que eu possa distinguir uma da outra. Então há casos que não são possíveis da gente ver a mudança nesta encarnação, porque muitas vezes aquele era o processo pelo qual o espírito estava ali se libertando. Como o Jorge, né, lá do GF, sempre nos falava que, por exemplo, o câncer, o Jorge, ele teve um câncer de pescoço, né, que o levou ao desencarne. Então ele falava que o câncer, a visão do câncer no plano espiritual é uma libertação, é um expurgo que o perispírito está fazendo ali e o espírito se libertando. Ele ainda falava assim, ter um câncer é um privilégio, no sentido assim, com a visão espiritual, porque é um processo que você acelera a sua libertação de males que estavam ali incrustados no seu perispírito e que muitas vezes atravancando a sua caminhada. E aí naquele processo do câncer que você às vezes não consegue a cura, né, diante aqui dos homens, vamos dizer aqui enquanto encarnado, e você vem a desencarnar por ele, para os que ficam, coitado, morreu de câncer. Mas se ele foi alguém que soube carregar esta cruz, que buscou em Deus a força, que com fé ele teve ali a resignação para aceitar a passagem dolorosa daquela experiência, não tenham dúvida de que ele estava se libertando, que o espírito dele estava fazendo uma depuração.
E eu tive um exemplo muito vivo disso aí há uns 3 anos atrás, quando meu sogro faleceu com um câncer na boca, e eu ficava impressionada porque ele sofreu, ele sentia dor, ele não reclamava. Ele só falava: comadre, eu tenho certeza que isso vai passar, eu tenho certeza que eu vou sair dessa. É uma coisa assim impressionante, você não via ele clamar: por que comigo? Meu Deus, mas por que? Não, ele sempre falando: eu tenho certeza que eu vou passar. É assim, algo tão... me comovia isso, porque as pessoas, a família, né, o que pensa? Nossa, coitado, morreu de câncer. Mas eu não tenho dúvida de que a forma como ele enfrentou essa doença, que foram só 8 meses, olha, sinceramente, se é que existe alguém que estava resignado com a sua aprovação, foi meu sogro, porque ele realmente superou assim, e muito, sabe? Então isso assim, é para a gente poder pensar, né? Nem sempre aquele que desencarna por uma doença quer dizer que ele, coitadinho, porque desencarnou com a doença. Muitas vezes, aquela doença é o que era necessário para que ele pudesse se libertar ali no seu perispírito. Então diz aqui Simonete, oportuno lembrar que frequentemente Jesus dispensava os beneficiários de suas curas, recomendando: vai e não peques mais, para que não te suceda o pior. Então, o que Jesus dizia? Aquilo que nós falamos. É necessário que ocorra a reforma íntima, porque se você não se reformar interiormente, a doença estará voltando, seja numa parte do corpo, depois numa outra, mas tudo em função ali de você não aprender a lição. Então você vai aprender, você tem uma dificuldade ali e usa mal, por exemplo, as suas pernas, vamos dizer assim. Aí você usa as suas pernas só para poder caminhar para lugares que você vai fazer o mal, que vai prejudicar, e você nunca usa as suas pernas para buscar uma casa de oração, para buscar visitar um doente, para fazer um bem. Você está sempre querendo ir para lugares que não acrescentam em nada na sua evolução como espírito imortal. E aí acontece uma coisa lá, você vai e quebra a perna. Aí você começa, fica revoltado. Por que eu quebrei minha perna? Aí você fica lá 3, 4, 5 meses de cama, às vezes tem que fazer outra cirurgia, vai ali 1 ano. Ah, mas por quê? E você não aprende. Você não consegue perceber que aquilo ali era para te levar a uma reflexão mais profunda. Aí tudo bem, volta, sara a perna, volta a andar de novo, volta a dirigir, volta a fazer tudo. Daí a pouco você quebra de novo, tá? Novamente você em cima de uma cama. Aí você continua revoltado. Mas por quê que eu tenho que dirigir, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo? Enfim, você vai sempre se revoltando com uma situação que na verdade era para te ensinar. E você perde ali o mérito de estar passando por aquela situação que você poderia sair dela com aprendizado e não continuar errando, como Jesus disse aqui. Vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Aí o tempo vai passando, aí a pouco você está numa cadeira de roda. Porque você você resistiu tanto às lições que a vida estava querendo te ensinar, que você não teve condição de aprender. Então você vai ficar agora numa situação que você nem vai andar mais. Mas é necessário que nós voltemos o olhar para dentro de nós. Para que eu estou passando por isso? Existe um propósito, Deus não é injusto. Se Deus não é injusto, Ele não se esqueceu de mim. Se eu estou carregando uma cruz pesada, é porque Ele sabe que o meu ombro é forte. Deus não coloca uma cruz pesada no ombro fraco. Ele tem todo ali todos os procedimentos, os caminhos, os remédios, os alívios para que nós possamos carregar a nossa cruz. Mas nós muitas vezes não buscamos no Evangelho, nós muitas vezes não buscamos na oração, nós muitas vezes não buscamos um tratamento. Às vezes nós precisamos até de um tratamento com psicólogo ou com psiquiatra, porque tem situações que nós enfrentamos que muitas vezes sozinhos nós não damos conta. Mas para isso existem os profissionais que podem nos auxiliar, que podem nos dar uma outra visão sobre aquela situação, que nos mostram possibilidades, né, que nos fazem tomar consciência do processo para que então nós possamos agir da melhor forma. Então, se nós não buscamos, como é que Deus vai ajudar? E aí ele diz: há a questão do merecimento, compromissos kármicos decorrentes de nossos desatinos do passado. Geralmente não podem ser removidos. Nenhum passista, por mais eficiente, nenhuma fé, por mais ardorosa, fará brotar uma perna em alguém que nasceu sem ela. Há determinados problemas físicos e psíquicos tão irremediáveis como a falta de um membro. Mesmo assim, se cumprirmos as disciplinas do passe,
fé e empenho de renovação. Ele nos beneficiará muito, revitalizando nossas forças e minimizando nossos males, para que enfrentemos o resgate do pretérito sem tormentos e sem atropelos, com o coração em paz. Será algo semelhante a colocar a abençoada almofada sobre os ombros, a fim de que se faça mais leve a cruz de nossa redenção. Compreenderam? Então, ele nos dá o recurso para que nós possamos encontrar a força. Por isso Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas muitas vezes nós não vamos ao Cristo. Nós pegamos o cartão de crédito e vamos para o shopping. E aí gastamos fazendo uma fatura lá que a gente depois não aguenta pagar. Aí vem um problema maior do que o que a gente tinha anterior. Porque além daquela carência que a gente estava, que a gente não deu conta de lidar, a gente passa a ter então um problema financeiro. E aí a gente vai batendo a cabeça, quebrando a cara, porque a gente não para refletir qual deve ser o caminho a seguir. E aí Simonetti, ele encerra dizendo assim, ao submeter-se à terapia do passe, evite atritos, desentendimentos, irritações, agressividade. Coração conturbado é veia difícil na transfusão magnética. Então é necessário que nós estejamos aqui buscando este equilíbrio, buscando nos harmonizar, né? Buscando conectarmos com os benfeitores amigos, conectar com o nosso anjo guardião, com o nosso mentor. Então isso é um processo que cabe a nós, quem estamos tomando o passe, que estamos recebendo o passe. Alimente-se frugalmente, evitando o sono que advém quando sobrecarregamos o estômago. É imperioso acompanhar atentamente as palestras doutrinárias que precedem a transfusão magnética, nas quais colhemos preciosas orientações. Então, às vezes a pessoa enche a barriga e vai para a casa espírita, aí chega lá, o estômago começa a trabalhar, vai dando um sono, ela não consegue nem prestar atenção na palestra, dorme, cochila, não é? E isso não é legal. O importante é que você esteja ali atento, ouvindo, fazendo ali, né, correlações dentro da sua mente, o que você pode mudar, o que aquilo ali está te mostrando. E ele ainda diz, observe a pontualidade, porquanto o passe é o complemento da ajuda que começamos a receber tão logo o dirigente da reunião pronuncia a prece de abertura. Paciente atrasado, terapia prejudicada. Então, graças a Deus, nós não temos isso aqui, né, gente? As pessoas são mais pontuais, a não ser aquelas que têm um problema, né, Padilha, que a gente sabe perfeitamente por que você não chega aqui às 19. Mas, enfim, nós precisamos ter essa pontualidade, porque desde a hora que é feita a abertura dos trabalhos, a espiritualidade já está trabalhando ali em cada um. E ele diz, enquanto espera a sua vez, fuja de conversas vazias, que não condizem com os objetivos da reunião. O folheto com mensagem espírita, tradicionalmente distribuído à entrada, é um convite para que nos disponhamos a meditar em torno de tema edificante, guardando valioso silêncio. Tem algumas casas que são grandes, né? Elas têm o dia do passe individual, como nós temos. No sábado, por exemplo, se alguém sentir a necessidade, né, ela pode tomar o passe, faz um atendimento fraterno. Se houver a necessidade, ela vai passar no passe. Mas tem casas que tem o dia, depois da palestra, e fica as pessoas na fila aguardando o momento de entrar. E aí começa a conversar coisas que não tem nada a ver. Olha, gente, preste atenção. A espiritualidade está aqui desde antes de nós chegarmos, ela já está cuidando do ambiente. Ela já está harmonizando, ela já tirou ali os miasmas, né, as coisas ruins que pudessem nos desarmonizar, já está o ambiente preparado para que ela possa atuar em nós de forma mais eficiente, tá certo? E aí nós temos uma palestra, nós falamos do Cristo, nós cantamos, nós falamos do Evangelho, nós nos harmonizamos, e aí, se fosse o caso aqui, a gente vai para a fila do passe e a gente começa a falar de política, de futebol, de novela, de Big Brother, não é? Como vocês acham que a espiritualidade vai conseguir atuar naquele que já jogou fora todo o preparo que tinha tido anteriormente? Então, essa falta de consciência das pessoas, infelizmente, prejudica muito. Prejudica a quem? A quem vem receber o passe. E sem contar que ali ele desarmoniza não só a ele, mas aos que estão do lado também. Porque às vezes a pessoa está ali em oração, a pessoa está ali procurando internalizar, né, concentrar, e a conversa do outro não permite. Então, isso não é observado em muitas casas que a gente vai, que tem a fila? Né? Nem todos têm a consciência da necessidade de você estar ali em oração. Por isso, a música é tão importante nesse momento. E se puder ser uma música ao vivo, melhor ainda, porque mantém as pessoas mais ligadas.
mas o importante é que a gente tenha consciência de que aquele momento é um momento de oração. Então, diante do companheiro que vai lhe aplicar o passe, eleve o pensamento em oração, consciente de que a ajuda maior virá do céu. Quando fluem preces contritas, refluem as bênçãos de Deus. Então, o que Simonete nos trouxe, eu achei muito importante para as pessoas que estão recebendo o passe, como eu disse, não tem nada de técnico aqui, de dificuldade, não foi um estudo que nós fizemos para os passistas, mas para as pessoas que recebem o passe. E aí ele falou do passe, da necessidade de nós estarmos ali sintonizados, né? E ainda falou aqui sobre o passista, que a gente possa estar ali em oração. Estamos tomando um passe, como o Miguel sempre fala, o passe individual, ele é um passe que a gente está mais ali recebendo mesmo, o passista está ali, né, alinhando os nossos chakras, limpando o nosso campo energético, nos harmonizando, nós estamos recebendo. Mas agora eu trouxe um pequeno esclarecimento importantíssimo sobre o passe coletivo, que é o que nós fazemos aqui na quarta-feira. E ele está exatamente aqui nesse livro que nós estamos estudando já há algum tempo, Magnetismo Humano, do Jacó Mello, né? Nós já fizemos vários seminários com ele e um dos seminários foi justamente falando sobre esse magnetismo humano. E tem uma parte aqui muito interessante que fala sobre o magnetismo coletivo. Então Jacó diz o seguinte, o magnetismo coletivo, por definição, é daquelas aplicações de fluidos em que um ou mais magnetizadores se posicionam de frente ou lateralmente a várias pessoas num ambiente único e direcionam ou emitem fluidos para, com o auxílio da espiritualidade, envolver a todos no mesmo clima fluídico de uma só vez. É o que nós fazemos aqui, o passo coletivo. Então tá um lá, outro aqui, outro aqui, outro aqui, a música, todos aqui em oração, espiritualidade trabalhando e encontrando em nós as disposições necessárias para nos ajudar. Porque se nós viemos buscar ajuda, mas ficamos refratários ao processo, nem adianta nós virmos, porque eles não vão conseguir atuar em nós, né? E aí, mais na frente, ele diz assim, as pessoas que participarão dessa prática, como magnetizadores ou como pacientes, deverão estar numa sintonia muito fina com todo o processo, a fim de auferir os benefícios esperados. O ambiente deve ser ou estar saturado de fluidos sutis, provindos dos espíritos que dão a sua contribuição. E essa sutileza depende, de certo modo, das vibrações que são emitidas pelos participantes, os quais deverão estar em estado de oração e com a mente e o coração abertos. Não é o que nós temos vivenciado aqui nas quartas-feiras, gente? Aquele momento final, né, com a prece, com a música, a gente sentindo a espiritualidade ali presente, atuando em nós, nos auxiliando, nos harmonizando. Olha o que Jacó nos fala. E aí ele diz, os magnetizadores emitirão seus fluidos, os quais se juntarão à ambiência fluídica proporcionada pelos espíritos, e todo esse amálgama deverá ser absorvido por quem estiver em sintonia harmônica com essa ambiência geral. Então, e aí ele fala aqui do magnetismo individual, de certa forma o assistido fica numa atitude passiva, mas no coletivo é importante que ele mantenha a melhor sintonia que for capaz de vibrar, a fim de atrair e absorver tudo que há de melhor ao seu dispor. Achei muito interessante isso, porque vem falando exatamente do nosso processo aqui da quarta-feira. E ele ainda diz lá na frente, a grande importância do magnetismo coletivo é a posição mental, tanto do magnetizador quanto do paciente. Esperança, fé, oração, confiança e humildade são ideais para uma boa sintonia no magnetismo em geral, sendo nos coletivos, entretanto, de indispensável efetivação para que os benefícios sejam alcançados em sua maior força. E ele ainda fala, isso tem uma explicação. E lá na frente da explicação ele fica assim, ó, ele fala assim, necessário, pois, que as casas espíritas expliquem melhor o funcionamento do magnetismo coletivo, a fim de que passistas e pacientes estejam mais abertos aos benefícios aí existentes e que infelizmente costumam ser pouco aproveitados.
Então as pessoas muitas vezes pensam assim, eu fui lá, tomei um passe coletivo, o que vale coletivo? Eu queria um passe individual. Mas muitas vezes o passe coletivo nos auxilia muito mais, porque os recursos que a espiritualidade coloca a nosso dispor e a vibração a oração, a vibração elevada de todos naquele momento, nós nos colocamos ali numa ambiência que a espiritualidade encontra condição de nos auxiliar muito, muito. E aí aqui ele ainda diz, quando todos estivermos conscientes das nuances do magnetismo coletivo e nos portarmos mais afinados com seus requisitos, fácil será comprovar sua fantástica eficácia. Aí ele fala, a absorção dos fluidos se dará por sintonia. Então sabemos que desde quando nós chegamos aqui, a casa já está preparada para nos receber. A espiritualidade não chega aqui 18h30 igual a gente chega, não. Ela vem muito antes de nós para preparar o ambiente, para nos receber à noite, às 19 horas. Então diz, cada assistido absorverá os tons e tonos que estiverem de fato precisando. Daí ser tão versátil essa prática. Mas como não se trata de mágica, esse magnetismo coletivo não pode se limitar a pouco tempo de exposição, pois é necessário que haja tempo suficiente para as captações e absorções de fluidos. Por isso que nós temos aqui a prática da música, das músicas. E nós cantamos uma, cantamos duas, cantamos três, enquanto a gente vai sentindo que é necessário, que é o momento que a espiritualidade está ali trabalhando em nós o que nós precisamos. Está nos fortalecendo, está aliviando as nossas dores do corpo, da alma, está renovando ali as nossas esperanças, está fortalecendo a nossa fé, está harmonizando todo o nosso campo mental, nosso corpo astral, né, os nossos centros vitais. Tudo isso a espiritualidade faz aqui enquanto nós estamos absorvidos aqui, envolvidos nesse clima da música, da oração, da nossa meditação neste momento. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu achei de profunda importância trazer este tema justamente para o esclarecimento, que este trabalho da nossa casa, na quarta-feira, tem sido assim, sempre, desde que a gente começou, né, Aninha? A gente sente assim que é mágico, porque a gente sente tão bem, a gente sente que a espiritualidade está tão presente, e muitas vezes ela está presente no momento que a gente pede a prece. Muitas vezes Miguel não dá conta de não deixar manifestar o seu mentor. E quantas vezes nós já, né, assistimos aqui com as bênçãos de Deus, com a permissão do Pai por misericórdia, que o mentor dele se manifestasse e nos trouxesse, como nos traz, sempre mensagens edificantes e confortadoras. E isso, gente, isso é misericórdia de Deus, que nos permite vivenciar momentos como esse. Então nós precisamos fazer o máximo para aproveitarmos estes momentos. Nós precisamos, isso é uma disciplina mental que você não adquire de uma hora para outra, mas que é necessário que você se empenhe. De você chegando aqui, deixa lá fora os problemas. Chegando aqui, esquece a máquina de roupa se você não desligou ela, esquece a panela de água se ficou no fogão, né, Marquinhos? E às vezes a gente chega aqui e começa a pensar nas coisas lá de fora. Isso é uma indisciplina. Então a gente, como eu já disse, como é que você treina isso? Eu tô aqui, não pensei no que eu vou fazer para o almoço amanhã. Não adianta eu pensar isso hoje, depois eu resolvo, agora eu tô aqui. Tô aqui, se chover quando eu estiver indo embora. Não vai adiantar, se chover, vai chover, vai fazer muito frio. Então a gente tem que ter essa disciplina de não é você resistir ao pensamento, porque tudo aquilo que a gente resiste, persiste. Você aceita o pensamento, reconhece, toma consciência e fala, não quero continuar aqui, vou continuar prestando atenção. E aí, principalmente nesse momento, como nós faremos agora, com as bênçãos do Senhor, e agradecendo desde já, né, a espiritualidade amiga, que não mede esforços para nos auxiliar, que tem uma paciência de Jó para conosco, porque nós estamos sempre aí pedindo oportunidade, pedindo uma ajuda, eles estão sempre nos dando, e a gente sempre volta a errar nas mesmas coisas, muitas vezes, custamos a despertar. Então tem hora que você tem que falar com a espiritualidade assim, desenha para mim, porque eu não estou entendendo. falam, dão sinais, né? Nos mandam sinais de que a gente tem que mudar e a gente não muda. Então desenha. E essa espiritualidade do ponto de luz é algo assim
é de outro mundo mesmo, né? No bom sentido, né, Padilha? É de outro mundo, porque como eles são pacientes conosco. Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Nós vamos passar agora para a música, agradecendo, né, lógico, a presença de todos vocês, agradecendo a essa equipe espiritual que está aqui a nos assistir, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos